Boa noite a todos. Vamos abordar hoje o tema A Dúvida de Pedro, que está registrado em Mateus capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos, mas o texto todo é de 22 a 36. Mas vou ler alguns versículos inicialmente, que diz o seguinte, Mateus 14, a partir do verso 27, que diz o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por enquanto, até aí. A dúvida de Pedro. Ao longo dos anos, eu tenho observado que a igreja tem cantado em prosa e versos a proeza de Pedro por ter andado sobre as águas. E tem até nos conclamado a imitar, né, a fé de Pedro, andar no sobrenatural. E eu até durante muitos anos eu embarquei nessa interpretação, sem questioná-la. Todavia, mais recentemente, estudando esse texto, eu senti e percebi que não é bem isso que o texto diz. Então eu lamento muito, mas vou mostrar que Pedro é o vilão da história e que não é modelo para nós neste caso. Em primeiro lugar, quando Jesus disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu sempre entendi que quando Jesus falou homem de pequena fé, por que duvidaste, ele estava se referindo ao fato de Pedro, enquanto andava sobre as águas, ele sentiu, né, diz aí, sentindo o vento forte, verso 30, teve medo. Eu digo, olha, Pedro duvidou, porque enquanto ele caminhava sobre as águas, ele sentiu o vento forte batendo nele, e ele teve medo e começou a ir para o fundo. Mas, como disse, mais recentemente eu entendi que quando Jesus repreendeu a Pedro pela pequenez da sua fé, ou pela sua, aqui está, pouca fé, mas acredito que o mais correto realmente é pequena fé, porque certa vez Jesus comparou a fé com um grão de mostarda, ainda que a vossa fé seja como um grão de mostarda, ou seja, pequena, porque um grão de mostarda é pequeno. Então, quando Jesus repreendeu a Pedro, ele estava se referindo ao verso 27, quando Jesus, que se aproximou do barco com os 12 discípulos, ele andando sobre as águas, eles tiveram medo, porque diz aí, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Não reconheceram Jesus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, aí Jesus procura acalmá-los, e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus falou essas palavras, percebe-se que, aparentemente, os 11 aceitaram essa palavra e realmente é possível que tenham reconhecido que era Jesus, porque ouviram a sua voz. Menos Pedro. Pedro foi o único que destoou do grupo. E aí ele falou, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então quero mostrar para vocês aqui um outro texto que está em João
capítulo 10, que mostra lá que a ovelha conhece a voz do pastor, e enquanto Jesus não tinha falado nada, eles pensaram que era um fantasma, tiveram medo, mas uma vez que o Senhor falou, a voz do pastor ecoou ali, eles não tinham mais direito de duvidar. Então vejam só, João 10, a partir do verso 2, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha só, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, parece que somente Pedro não conheceu a voz do pastor, porque os outros aparentemente reconheceram a voz. E essa partículazinha que aparece aí, se, eu quero chamar a atenção para a partículazinha se, né? Verso 27, não, verso 28. Se és tu, a dúvida, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida está ligada ao se, né? Se és tu, por que que Pedro fez essa pergunta a Jesus? Senhor, se és tu, ele estava duvidando. Ele exigiu uma prova, porque ele duvidou que era Jesus. Então, eu quero mostrar para vocês aí como essa partículazinha se, ela aparece várias vezes aí na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. É o se da dúvida de Satanás, o se. Mateus 4, verso 3, na tentação, diz assim, Mateus 4, verso 3, Satanás tentando, diz assim: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, olha o se, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele questionando se Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, Satanás estava tentando colocar dúvida no coração de Jesus, para que ele duvidasse que ele era o Filho de Deus. Em Mateus 3,17, que é o último versículo do capítulo 3, pouco antes aí do 4, diz assim: eis que uma voz do céu lhes dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus registra dessa maneira, porém, tanto Lucas quanto Marcos registram que a voz disse: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Eu creio que, independentemente da harmonia dos evangelhos, há muitas coisas que a gente não sabe, mas o que se coaduna mais com o sentido natural do texto é que a voz de Deus que falou para Jesus no seu batismo, logo após o seu batismo, estava se dirigindo especificamente a Jesus, e Deus estava dizendo para Jesus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, eu tenho prazer em ti. Então Deus estava dando a Jesus uma convicção de que ele era o Filho de Deus. Por isso que na sequência Satanás tenta colocar dúvida em Jesus sobre a paternidade de Deus, né? Se tu és o Filho de Deus, aí o se da dúvida, né? Manda que esta pedra se transforme em pão. Ainda no verso 6, Mateus 4, verso 6, Satanás volta a carga com o se novamente. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí vai citar o Salmo 91. Então, aí está o se, que Pedro também usa, porque hoje eu creio que Pedro, ele foi usado por Satanás. Satanás colocou no coração de Pedro essa dúvida. Por isso que ele não acreditou quando Jesus falou, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele foi levado a colocar o se. Se és tu, manda-me ter contigo. Isso era, na verdade, errado. Vou prosseguir, na medida que eu vou prosseguindo, não vou entender melhor. Vamos ver agora. Em Mateus 27, lá quando Jesus está crucificado, o se vai aparecer lá, e geralmente associado com a questão da filiação divina de Jesus.
parece que mesmo Jesus crucificado, já no final seu ministério terreno, Satanás não desistiu de colocar dúvida em Jesus de que ele era o Filho de Deus. Então, Mateus 27, 39. Vamos ver aqui uma sequência de palavras aqui que diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, menendo as cabeças. Os que passavam, esse tipo de gente, era o povo, né? Era o povão que ia passando ali, menendo. Jesus estava crucificado, e dizendo, verso 40, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Olha, o se da dúvida, o se de Satanás, né? Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Lá na tentação, no capítulo 4, Satanás agiu diretamente com Jesus, e aqui, neste caso, ele estava manipulando essas pessoas, que Satanás faz isso, para que elas colocassem a dúvida em Jesus. Porque Jesus pode dizer assim, se eu sou o Filho de Deus, como é que eu estou morrendo crucificado aqui numa situação desamparado? Mas ele colocou essa dúvida. Verso 41, Mateus 27, 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes. Observe agora que outro tipo de gente, não é mais o povão agora, são os líderes. Os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Só, se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ó. Se és o rei, o se da dúvida, o se de Satanás. Então, tudo leva a crer que Satanás manipulou ali os sacerdotes judeus, os líderes judeus. O que é bom nós abrirmos o olho para nós vermos o poder que Satanás tem para manipular, para controlar pessoas. Né? Porque os próprios sacerdotes do líder de Israel estavam aqui sendo manipulados por Satanás, fantoches na mão de Satanás. E verso 43, ele continua. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Observe que a questão de Satanás toda é com a questão da filiação divina de Jesus. Ele querendo já na última hora colocar dúvida sobre Jesus de que realmente ele era o Filho de Deus. Mas o se, eu chamo a atenção pelo se, porque foi o mesmo se que Pedro usou. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Ainda tem uma terceira categoria de pessoas que tenta a Jesus ali na cruz, mas esse texto está registrado em Lucas 43. Aliás, Lucas 23. Lucas 23, 39, que diz assim, um dos ladrões na cruz, né? Diz assim, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Como ele era um judeu, esses dois ladrões, salteadores, malfeitores, eles eram 2 judeus. Né? Então, naturalmente, é possível que eles tenham falado, se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o se, que está ali, na verdade, era uma tentação, né, para obrigar Jesus a usar o seu poder para descer da cruz, já que Satanás tentava colocar dúvida sobre a sua filiação divina. Muito bem, isso aí são os salteadores. Agora, vou retornar para Mateus capítulo 8 para mostrar o seguinte. A questão de Jesus ser o Filho de Deus é uma questão que muito importante, ressalta em todo o Novo Testamento, e às vezes nós não prestamos tanta atenção sobre isso. Observe em Mateus 8, Mateus capítulo 8, verso 27, na travessia do mar da Galileia, né, quando o vento quase afunda o barco, eles tiveram que despertar Jesus, e Jesus repreendeu os ventos e o mar. Mateus 8, 27, ele diz, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, tudo indica que, nesta altura aqui, desse acontecimento, os discípulos não sabiam ainda quem era Jesus. Né? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Eles não sabiam ainda quem era Jesus. Mas quando nós chegamos um pouco mais à frente, no capítulo 14, depois dessa famigerada experiência de Pedro, eu diria desastrada até, observe que em Mateus 14, 33, o que os 11 que ficaram no barco, que não se aventuraram aí sair do barco, olha o que está escrito, Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então aqueles homens que no capítulo 8 não sabiam quem era Jesus, agora eles reconheceram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Né? Mas lembrando que Pedro foi que colocou a dúvida. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Os outros não fizeram isso. E aí, avançando um pouco mais, ainda em Mateus, próximo capítulo 16. Capítulo 16, eu creio que é como que assim, uma espécie assim de reabilitação de Pedro, né? Porque apesar de que Pedro fez todas essas besteiras, mas era uma pessoa bem intencionada. Eu creio que Satanás manipulou Pedro. Mas observe em Mateus 16, a partir do verso 15, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles respondem lá. Mas no verso 15 ele diz, Mateus 16, 15, disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, agora, aquele Pedro que havia dito, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Agora ele responde claramente, né? Aqui é uma revelação que Deus dá para ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou, tu és o Messias. Ele era um judeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora ele não colocou dúvida, né? Então creio que ali Pedro foi usado por Satanás, que colocou aquela dúvida no coração dele. Mas agora, ele inspirado por Deus, Deus reconheceu, foi meu Pai que te revelou, não foi carne e sangue e tal. Então, relembrando aqui, quero mostrar que Pedro errou quando ele duvidou das palavras que Jesus falou para ele. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os outros aceitaram essa palavra aparentemente, porém Pedro não aceitou e colocou a dúvida, se és tu. E aí ele andou sobre o mar. Não é um exemplo para nós. A minha palavra aqui é, não saia do barco. Outro título para essa, já preguei outras vezes nesse texto, o título seria, não saia do barco. Eu quero dizer aqui que o barco é a igreja. É semelhante à questão da Arca de Noé. Porque na verdade a Arca de Noé é um navio. O navio de Noé, o barco de Noé, naturalmente era bem maior do que esse pequeno barco em que os 12 estavam aqui. Mas a salvação na Arca de Noé era para os que estavam dentro do barco. Quem saísse do barco estava perdido. A mesma coisa aqui, quando Jesus ordenou que os discípulos atravessassem o mar da Galileia, para o outro lado, porque no começo dessa história está dito o seguinte, no verso 22, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda. Jesus ordenou que eles entrassem no barco, mandou que eles fossem para o outro lado. Então, obedecendo a ordem de Jesus, eles deveriam ter permanecido dentro do barco. E eu creio que, tipologicamente, essa viagem do barco, atravessando o mar da Galileia, é uma figura de toda a vida da igreja, de toda a trajetória da igreja, né? Durante esses 2000 anos de história, praticamente, toda essa viagem da igreja está representada, tipificada, nessa viagem do barco atravessando o mar da Galileia. Diz o texto aqui que eles eram, o barco era açoitado, né? A expressão que é usada aqui, eles eram açoitados pelas ondas. Vamos ver aqui. Verso 24.
e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Satanás, ele vai açoitar. A palavra açoite aqui tem um significado, creio que é um significado técnico, né? O açoite. Deus permite que Satanás, os demônios, aqui representados pelo vento, eles açoitem o barco que é a igreja, ameaça naufragar a igreja. Mas enquanto os discípulos estiveram dentro do barco, o barco não vai afundar. A proteção deles era o barco, porque o vento batia no barco, o barco era uma proteção. A lição que eu quero tirar daqui é a igreja, a verdadeira igreja, não estou me falando aqui de uma falsa igreja, nem mesmo de uma igreja institucional, necessariamente, mas a verdadeira igreja, que são pessoas legitimamente regeneradas, né? Que se congregam, que se agregam como um corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo. A igreja representada nesse barco aqui é uma proteção. É uma proteção, o vento, a tempestade vai açoitar o barco, mas o barco não vai afundar. E aqueles que estiverem dentro do barco, eles não vão sentir o vento, porque o vento vai bater no barco. Veja que quando Pedro saiu do barco, ele teve medo, porque o vento começou a bater nele. Não tinha mais a proteção do barco. Veja aí. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele sentiu porque o vento agora estava batendo nele. Ele havia saído. Tanto né, que hoje isso não parece que não existe mais. Mas há muitos anos, né, até quando eu entrei na igreja, há mais de 40 anos, creio eu, existia a figura da exclusão. Né? A Igreja Católica tinha, na época da Reforma, a questão da excomunhão, a bula de excomunhão que o mundo todo temia, o mundo cristão temia. E na Igreja Evangélica, mais recentemente, eu convivi com a exclusão, a pessoa era excluída da igreja. E baseado lá em 1 Coríntios capítulo 5, onde o Paulo vai excluir da igreja aquele jovem incestuoso, entregue a Satanás. Havia um entendimento que a pessoa que era excluída da igreja ficava à mercê de Satanás, porque a igreja é uma proteção. Então, Pedro foi um vilão. A façanha de Pedro em sair do barco e andar sobre as águas foi um erro, foi uma tentação, foi uma dúvida, né? Tanto é que Jesus o repreendeu. Homem de pequena fé, porque duvidaste. E aí eu vou mostrar qual foi o pecado de Pedro. Está em Mateus 4, verso 5. Vamos ver aqui, Mateus 4, verso 5, que é a segunda tentação, diz assim, pelo menos em Mateus diz assim. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi isso que Pedro fez. Né? A tentação que Jesus quis colocar que o diabo quis colocar sobre Jesus, para ele que se ele se colocasse deliberadamente em perigo para obrigar Deus a livrá-lo, era uma tentação. Por isso Jesus disse, olha, o pecado não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos nos colocar deliberadamente em perigo para obrigar Deus a nos socorrer. Eu fico pensando naquelas pessoas que já ouvi falar que são capazes de pregar em cobras venenosas para provar a sua fé. E a experiência tem mostrado que é um desastre. Eu fico pensando em Paulo, quando Paulo chegou na ilha de Malta, que aquela cobra pegou-se na mão dele, uma víbora, né? Na tradução tem uma víbora, uma cobra venenosa. E ele sacudiu aquela cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. Só que Pedro ali, ele não tentou a Deus. Pedro não viu ali o Paulo. Ele não viu uma cobra, vou pegar nessa cobra aqui para mostrar que não vai acontecer nada. Ele não pegou, não. Ele foi pegar nos gravetos. Para jogar no fogo, para alimentar o fogo. Era lenha que ele foi pegar. E naquela situação, essa cobra se apegou na sua mão. E por isso ele não sofreu nenhum dano. Então, o pecado se colocar deliberadamente
em perigo para obrigar Deus a socorrer, isso é um pecado, é a tentação de Satanás, que ele quis fazer com Jesus, mas Pedro fez isso. Pedro quis caminhar sobre as águas, se colocar no meio daquele vento, daquela tempestade, deliberadamente para obrigar Jesus até a socorrê-lo, o que aconteceu de fato, mas foi repreendido. Já ouvi falar de pessoas que tentaram atravessar rios assim, caminhando sobre as águas também e morreram afogadas. Então, uma tentação de Satanás. O nosso modelo aqui, neste caso, não é Pedro. O nosso modelo são os 11 discípulos que ficaram no barco, sob proteção do barco, porque o barco não afundou, mesmo que ele fosse sacudido pelas ondas. Então, que mais aqui? E eu diria hoje, então, para todos nós aqui o seguinte, ó. Não saia da igreja. A igreja, como a Arca de Noé, é uma segurança, é uma proteção. Como eles não deveriam sair do barco. No momento mais crítico, quando ele estava ali atravessando o mar da Galileia, açoitado pelas ondas, diz o texto que na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles andando sobre o mar. A quarta vigília da noite é de 3 horas da madrugada até as 6. A primeira vigília é de 18 a 21, a segunda vigília de 21 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 e a quarta vigília da noite de 3 às 6. Então, de cima da montanha, Jesus observava os discípulos naquele apuro. O barco sendo açoitado pelas ondas, ameaçando naufragar o barco. Só que Jesus deixou, ele não teve pressa, ele só veio ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite. Eu imagino se na quarta vigília da noite, será que foi 3 horas, 4, 5, 6? Eu acredito que foi bem próximo de 6, pela maneira de Deus agir. O modus operandi de Deus é esse. Ele foi ao encontro dos discípulos, quando ia chegando perto das 6, talvez 5 e pouco assim. Acredito que estava cheio de penumbra, ainda não estava bem claro, por isso que não reconheceram Jesus, pensaram que era um fantasma. Isso aqui é uma prova de fé. Eu creio que existe uma mensagem tipológica nesse texto. Quando Jesus veio ao encontro dos discípulos ali no Mar da Galileia, representa a vinda de Jesus à parousia. No final dos tempos, nós estamos vivendo, creio já, nesse final dos tempos, quando a igreja estiver em apuros, quando Satanás estiver açoitando a igreja, quando o barco parece que vai naufragar, e que talvez alguns são tentados a sair do barco, é nessa hora que Jesus virá. Jesus virá na última hora. E o fato de eles não terem reconhecido Jesus pode nos dar um alerta também, que pode ser que quando Jesus vier, alguns não o reconheçam. Até mesmo da igreja. Quando eu vejo em Apocalipse 19, a vinda de Jesus para guerrear contra os reis da terra, o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos, os reis da terra e os seus exércitos, guerreando contra Jesus, eu digo, será que alguns da igreja também não reconhecerão Jesus? Será que eles pensarão que, não um fantasma, mas que Jesus, a vinda de Jesus com os anjos, não será uma invasão alienígena, como tem sido propagado pelos meios de comunicação aí? Mas a nossa segurança não saia do barco. O fato de que há uma falsa igreja, uma igreja apóstata. Apocalipse 17, aquela igreja lá, é a igreja apóstata dos últimos dias. E aí, no capítulo 18 de Apocalipse, diz assim: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, nem dos seus juízos. Nessa igreja apóstata não devemos ficar. Mas na verdadeira igreja devemos ficar. E sempre haverá uma verdadeira igreja. Ainda que seja um grupo de pessoas que se reúna nas catacumbas de Roma, ou debaixo de uma árvore, em algum lugar escondido. Mas é a igreja. A igreja é um grupo de pessoas regeneradas, que se reúne para cultuar a Deus, habitada pelo Espírito Santo. Mas é a igreja. É essa igreja que Jesus irá buscar. É dessa igreja que você não pode sair. Para você não ir para dentro do mar, no meio da tempestade, para você não afundar. Ali, Pedro, na última hora, ainda teve assim
um relance de lucidez. E ele disse: Senhor, salva-me, declamou por Jesus. E aí, Jesus estendeu a mão e impediu Pedro de afundar. Ele não escapou da repreensão. E eu vou dizer para você: você já saiu do barco, clame a Jesus: Senhor, eu estou afundando aqui, porque fora do barco o vento é mais forte, não há proteção. Então clame a Jesus: Senhor, salva-me. E aí o texto termina aqui dizendo o seguinte: que depois que Jesus segurou Pedro, diz assim, verso 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Acalmou o vento. Agora Pedro subiu de volta para o barco junto com Jesus. Então vou deixar aqui essas palavras aí, que Deus abençoe vocês. Reflita nisso, apesar de, ao longo dos anos, quantos anos você recebeu na sua mente a mensagem de que Pedro foi o herói, de que nós devemos imitar Pedro, que nós devemos andar sobre as águas. Teve mais uma coisa que Pedro fez: ele roubou a glória de Jesus. Jesus era para ser o único homem que andou sobre as águas. Pedro roubou a glória de Jesus, eu tenho andado também. E também devemos lembrar que nós não somos Jesus. Eu sei que Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e ainda as fará maiores, porque vou para o Pai. Todavia, devemos lembrar que nós não somos Jesus. Somos seres humanos. Pela fé e com a presença do Espírito Santo, nós podemos fazer muitas coisas, mas tem hora que nós tem que ter essa consciência: nós não somos Jesus. E devemos, sem cair na incredulidade, mas não devemos tentar a Deus. Vamos seguir o modelo dos 12 que não saíram do barco, dos 11, e deixar que Pedro, ele depois foi recuperado. Que aqueles que já saíram possam se recuperar também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até a próxima.